mini-reforma eleitoral deve ser enviada ao plenário da Câmara dos Deputados até amanhã, quarta-feira. O texto prevê algumas mudanças para as eleições municipais do ano que vem já. E para entender melhor como devem funcionar essas novas regras, os impasses para a tramitação do texto, a gente conversa agora com uma deputada federal e coordenadora do grupo de trabalho que discutiu a reforma ou a mini-reforma eleitoral, Dani Cunha. Deputada, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lívia. Muito obrigada pelo convite. Deputada, as informações que nós temos apontam para a entrega de 2 projetos de lei relacionados a essas mudanças que vão ser implementadas e discutidas no Código Eleitoral. E desde o início se tratou sobre questões que não tivessem muita falta de consenso para agilizar essa votação e garantir que essas mudanças já sejam aplicadas para as eleições do ano que vem. No fim das contas, de tudo que foi discutido, o que entrou nessas propostas? Tá, bom, importante ressaltar, Lívia, a questão dos 2 projetos de lei. Muitas pessoas tentaram especular de que haveria motivos para isso. Na verdade, o motivo é muito simples, ele é um motivo regimental. Então, existem assuntos que estão sendo abordados, que são necessários que sejam abordados de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados através de lei complementar, e existem assuntos que podem ser abordados através de lei ordinária. Então, estas 2 leis vão serem votadas no mesmo dia, na mesma hora no plenário, mas são 2 votações diferentes. Eu acho que esse é o ponto principal a ressaltar, digamos assim. Com relação ao que foi conversado no grupo de trabalho, ontem eu até acompanhei a entrevista do relator a vocês. Ontem o relator fez um fidedigno, né, uma reportagem fidedigna do que de fato foi conversado no grupo de trabalho. O grupo, ele é um grupo com 13 membros, amplamente representado por todos os partidos escolhidos por seus respectivos presidentes, e dentro desse grupo de trabalho, de fato, predominou o consenso. A única pauta que desde o seu primeiro momento, e já era sabido que haveria um dissenso, era a pauta realmente das sobras, né, da proporção, que hoje trata-se de 80-20, mas o texto trata de 100-10. Deputada, para esclarecer melhor em relação ao código, há pelo menos alguns pontos que vêm suscitando algumas discussões e algumas críticas. Por exemplo, a proposta que altera as regras pretende enxugar o tempo de inelegibilidade de um candidato e restringir a aplicação da lei de improbidade administrativa, além de ter uma brecha para permitir o uso de verba pública para gastos pessoais e eliminar a prestação de contas dos partidos. Isso tudo pode acontecer se essa matéria for aprovada? Bom, primeiro bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia. Não é com você. Com relação aos seus pontos, o primeiro, essa interpretação, vamos dizer assim, do que está sendo tratado de inelegibilidade, ela é equívoca, por um motivo simples. A ficha limpa, quando fez a sua lei, ela determinou 8 anos de inelegibilidade em decorrência de uma série de fatores. Hoje, o Código Eleitoral, que está parado no Senado e já foi votado pela Câmara dos Deputados, inclusive na legislatura anterior à minha, já prevê essas correções. E a lei de inelegibilidade, no caso que a inelegibilidade está sendo tratada em lei complementar nesse projeto, ela única e exclusivamente aproveita o texto adaptado do Código, do PLP 112, que já foi votado na Câmara e está parado no Senado. E vale ressaltar que este código não aumenta o tempo de inelegibilidade, muito pelo contrário, ele simplesmente atém o tempo ao tempo que foi estipulado a ficha limpa. Então, se a ficha limpa estipula 8 anos, precisa se transcorrer 8. Os 8 anos foram colocados no entendimento de 2 legislaturas. Então, o que não pode acontecer, e existe muito, né, na nossa realidade, inelegibilidades perpétuas. Então, pessoas com 30, 40 anos depois passando a cumprir 8 anos de inelegibilidade. E não foi este o previsto na lei da ficha limpa.
que coloca 8 anos. Então, a parte da lei complementar que toca na inelegibilidade, ela é uma cópia do código e ela aufere a cada contexto. Então, se você é ou cassado ou respondendo por algum tipo de delito, você tem 8 anos a partir de. Aí você tem um marco inicial, porque o que não existe hoje é um marco inicial. Então, esse ponto é um ponto super importante, porque tem havido um equívoco muito grande com relação à interpretação do que está se acontecendo na inelegibilidade. O outro ponto que você me perguntou foi com relação à prestação de contas, correto? Isso. O nosso projeto, essa parte até consta em lei ordinária, ele conta com alguns aspectos de simplificação de conta, o que não exime a rigidez do controle, nem a necessidade de prestar devidas contas. Então, por exemplo, hoje, qualquer candidato que detém fundo partidário, ou seja, dinheiro público, é necessário prestar automaticamente a cada 72 horas uma satisfação, vamos dizer assim, do uso desse gasto. Isso já é uma prestação de conta. Esse é um ponto. O que ocorre nas eleições de hoje é que você tinha uma prestação de conta parcial e que não condizia com a realidade da eleição. Exemplo, se eu sou uma candidata, na primeira semana da eleição, eu contrato uma funcionária para trabalhar na minha campanha. Só que são 45 dias de campanha, passados 30, eu vi que essa funcionária não me atendeu. Eu tenho condição de demiti-la. Só que na minha prestação de conta final, se eu não tiver o contrato da pessoa que eu contratei no início, já paguei pelos serviços, tenho os comprovantes de pagamento por tais serviços, mas se ela não consta, ou seja, se ela não existe mais na minha prestação final, a prestação fica incoerente e o candidato é penalizado por isso. Muitas vezes em penalidades graves, como grandes multas, podendo até ter a sua candidatura cassada. Então, o objetivo é único e exclusivamente de simplificar e adequar algumas realidades. Aí eu cito duas para os senhores. A primeira é que existem muitas candidaturas, sobretudo candidaturas de vereadores em municípios pequenos, que não movimentam dinheiro. Então, a candidatura que não recebe dinheiro de fundo, que no máximo ela recebe um material gráfico do próprio partido, quando não muito, mas na hora de prestar conta, ela que teve zero movimento, ela precisa contratar um advogado e um contador para poder fazer a prestação de conta. Ou seja, ela incorreu zero despesa durante a campanha, mas ela tem que incorrer uma despesa na hora de fazer uma prestação de conta que não houve movimento de despesa. Sim. Então, esse é um ponto que está sendo corrigido na prestação de contas, entendeu? Então, são pontos que retratam a realidade. Esse é o objetivo dessa mini-reforma eleitoral. Perfeito. Seguimos falando com a deputada federal Dani Cunha, que coordenou o grupo da mini-reforma eleitoral no Congresso Nacional. A pergunta agora é do Cláudio Dantas, deputada. Muito bom dia, deputada. Bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Eu consigo perceber alguns pontos positivos e alguns negativos, né, nessa mini-reforma. Eu acho que há uma redução da transparência aí nas contas dos partidos. Por outro lado, essa história dos 8 anos de inelegibilidade, de fato, era necessário um marco. Agora, minha pergunta, vocês estiveram com o ministro Alexandre de Moraes, com outros ministros do TSE. Saíram de lá com algumas recomendações, segundo apurei, e uma delas era para que não se mexesse na questão da federação, né? E agora, não vi nada no texto, e aí o próprio relator ontem mencionou, que vocês não vão tratar da questão das fake news, que eu sei que ela é muito cara ao TSE. Isso não cria uma lacuna? Assim, nós continuamos sem o que o Congresso legisle sobre essa questão, né? E muitas vezes a aplicação, diante desse vácuo, dessa lacuna, dessa omissão, o TSE acaba regulando essa questão, como aconteceu nas últimas eleições, e aí, ao sabor
das próprias, do próprio entendimento, vamos dizer assim, jurídico, que muitas vezes escapa um pouquinho do resto da sociedade e fica criando ali alguma confusão, o entendimento do que é, do que não é. O Congresso, a Câmara, nesse caso, não está se omitindo mais uma vez em relação a um tema tão sensível, deputada? Bom, Cláudio, bom dia. É um prazer em lhe rever. Tem tempo que eu não tenho essa oportunidade. Eu vou repassar aqui as suas colocações só porque estava muito baixo o seu áudio, para ter certeza de que, de fato, eu não perdi nada antes de começar a responder. Bom, o senhor perguntou com relação à federação, com relação a fake news, correto? Isso. Deputada, é isso mesmo. Exatamente. Sobre as fake news, a senhora ouviu agora, né? Ouvi agora, baixo, mas ouvi. E sobre a federação, correto? Isso. Perfeito. E fez algum ponto sobre a inelegibilidade que eu não consegui escutar também, porque o áudio estava muito baixo. Então, depois, na sequência, doutor Cláudio, se você puder também repetir, eu vou prosseguir com as respostas. Com relação à federação, esse é um ponto que muito foi tocado, porém não no âmbito do conceito de uma federação. A mini-reforma política, ela visa fazer pequenos ajustes que são necessários e condizem com a realidade eleitoral. E por que eu digo pequenos? Ela não é uma reforma política. Não se discute, por exemplo, distritão. Não se discute assuntos polêmicos, não porque temos problemas com assuntos espinhosos. Isso nunca foi uma dificuldade da casa, do relator, nem minha. Então, esse é um ponto. Agora, também não adianta, de maneira muito pragmática, nós sabendo que temos um calendário a cumprir, porque o objetivo desta mini-reforma é que ela entre em vigor já para a próxima eleição, não vamos adentrar temas sem consenso algum para que ele seja eternamente debatido e nada votado. No caso da federação, que você me perguntou, Cláudio, a federação ela não está sendo alterada o conceito de uma federação, tá? Ela está sendo simplesmente adequada em algumas regras. Eu vou lhe dar um exemplo. Se um município pequeno no Maranhão, que faz parte de uma federação, neste município, um dos partidos da federação estiver inadimplente com suas prestações de conta, por qualquer seja o motivo, este partido, neste município, é proibido de lançar uma chapa até regulamentar sua situação. Até aí, ok. Porém, quando se trata de uma federação, todos os demais partidos da federação naquele município também são proibidos de lançarem candidatos devido à inadimplência de um dos partidos. Então, esse é um exemplo de um ponto que foi muito tratado na federação que realmente condiz com a realidade. Então, ainda que a federação represente um casamento de 4 anos, ainda existem pequenos ajustes, como é uma matéria, um assunto muito novo, ainda existem pequenos ajustes. E o texto, ele não prevê entrar no mérito conceitual do que é uma federação, não prevê retroceder no conceito federação. Mas ele, agora que existe a federação, agora que tivemos uma eleição com federação, o texto agora prevê ajustar alguns entraves que ocorreram de uns tempos para cá. Com relação a fake news, perdão. Pois não, deputada, pode seguir. Em relação às fake news? Muito obrigada. Com relação às fake news, esse tema, em linhas gerais, é um tema que não tem consenso nenhum no Congresso Nacional, pelo menos na Câmara dos Deputados, isso eu posso afirmar. Já tentou-se votar, é uma matéria extremamente importante, porque, de alguma forma, é preciso sim ter uma regulamentação, e isso afeta não só a eleição,
mas afeta o dia a dia de qualquer pessoa e, sobretudo, de detentores de mandato, de pessoas públicas expostas. Então, afeta-se muito grande. O chamado assassinato de reputação, ele realmente, se usadas certas técnicas, ele pode ocorrer com muita facilidade. Por que este tema não foi adentrado na mini-reforma eleitoral? Primeiro, porque ela chama de mini-reforma. Ela não é uma grande reforma. Segundo, esse sim foi um ponto colocado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que nos recebeu com muita presteza junto com os demais ministros, e nós colocamos a ele imediatamente que nós não teríamos como colocar este tema agora, porque a mini-reforma ela tem um timing sensível. Então, nós temos duas opções. Ou a gente senta, começa a falar de fake news, com a certeza de que nada vai andar, porque não tem consenso nessa matéria, e aí a gente não vota nada, é um caminho, ou a gente vota um pacote de mudanças que podem já valer para a próxima eleição, podendo ter mais 2 anos para discutir uma reforma ainda maior. A mini-reforma eleitoral ela é um pontapé para uma reforma maior. Então, considerando isso, existem 2 anos para se discutir o assunto. Perfeito. Perfeito, deputada. Eu sei que tem muito assunto para a gente tratar aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou e eu queria agradecer demais a participação da senhora hoje aqui no Jornal da Manhã. Conversamos com uma deputada federal, Dani Cunha, que coordenou o grupo de trabalho que se debruçou sobre a mini-reforma eleitoral que deve ser discutida em plenário nesta quarta-feira. Um bom trabalho, deputada. Bem-vinda sempre. Bom dia. Muito obrigada, Lívia, muito obrigada, Thiago, muito obrigada, Cláudio, pela oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês. Um bom dia.